Momento do Discipulado. A correnteza do mundo e o que o discípulo deve praticar. Eu quero focalizar isso e tomar como base o Salmo 28 de Davi e o 29 e extrair para nós algumas lições que nos sejam úteis para nós ensinarmos aos novos a praticarem. O discipulado tem muita importância nos primeiros anos de vida cristã de uma pessoa, mas com o passar do tempo, as características pessoais, as preferências, as decisões pessoais da pessoa acabam prevalecendo. É possível, portanto, uma pessoa começar bem e depois terminar mal, se afastar do Senhor. Ele começou bem, foi bem discipulado, mas depois ele acabou assumindo outros interesses, como o Salomão, e se desviou por completo. Mas se a pessoa nem foi discipulada no início, dificilmente ela vai se consertar depois. Há muitos crentes, eu fico com muita pena, que são sinceros, eles querem mudar, mas o passo deles já foi tão errado na direção da religião, das heresias, da apostasia. Eles aprenderam religião, um estereótipo de cristianismo que, mesmo eles querendo, depois de crentes velhos, voltar a começar tudo de novo, fica muito difícil. É possível, mas é difícil. Eu fico com pena dessa gente sincera e não há outra receita senão procurar um líder e querer começar tudo de novo. Mas eu sei que é difícil. O discipulado é para ser forte no início. Depois de alguns anos, o discipulado não tem mais essa força, mesmo porque as características pessoais, as decisões pessoais vão prevalecer. Não adianta a gente querer controlar a vida do discípulo depois de muitos anos. Isso aí é submissão, é outra questão. Isso não é discipulado. Discipulado é só no início, ensinando a pessoa a ser um cristão. Depois que ele aprendeu, ele segue o caminho que ele quiser. Eu dizia para meus filhos isso: eu não vou conseguir controlar, vigiar a vida de vocês o tempo todo. Vocês podem seguir o caminho do pecado e eu não vou conseguir impedir, se essa for a escolha de vocês. Eu estou ensinando o caminho de Deus, o caminho da verdade. Vocês veem o meu exemplo. Agora, se vocês quiserem se desviar, eu não vou conseguir evitar. Eu só vou dizer uma coisa: eu não vou ajudar. E não é com meu dinheiro que vocês vão seguir o caminho do pecado. Mas impedir, eu não vou conseguir. É uma decisão de vocês. Eles entenderam bem a situação, e até a juventude todos permaneceram fiéis. Depois cada um toma o seu caminho, e o caminho deles é diferente. A maioria no Senhor, mas é um caminho pessoal. Isso é fundamental, a gente precisa entender essa questão. O discipulado é uma educação no início. A criança é educada no início. Não adianta querer educar uma pessoa de 20 anos. O governo, as práticas correntes utilizam a expressão educação, no meu entender, erradamente. A pessoa já velho, 20, 30 anos, numa universidade, é chamado de educação. Isso não é educação, isso é instrução. Não tem mais nada que educar uma pessoa de 20 anos. O que tinha que ser feito já foi nas primeiras idades. O cristão vai aprender e precisa ser bem discipulado no início. Depois de crente velho, não muda. E se mudar, o que nós sempre vamos esperar é por decisão própria.
e não por imposição nossa. Tem que ser uma decisão própria da pessoa de querer mudar. E aí valem outros argumentos, a oração, a exortação, o exemplo. Nós vamos sempre crer em milagres, e um milagre muito importante é o convencimento da pessoa, que o Espírito Santo faz. A pessoa precisa se convencer de que precisa mudar, atender o que a Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2. Não se conformar, mas se transformar a cada dia. É uma decisão própria. Nunca será por imposição no discipulado. Mas o discipulado é fundamental no início. E nós precisamos, logo no início da carreira cristã, dizer: meu irmão, minha irmã, você tem que entender o que Deus quer de você e não se deixar levar. A correnteza do mundo, inclusive a correnteza da igreja, vai te tentar puxar e você não se deixa levar sem estar consciente do que está acontecendo. Então Davi diz: Senhor, no Salmo 28, eu clamo a Ti, eu preciso de Ti, que não aconteça de o Senhor se calar acerca de mim e eu ser semelhante aos que se perdem. Ouve-me as vozes de súplica quando eu clamar por socorro. Não me deixes ser arrastado com os ímpios, com aqueles que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo. Na igreja, em geral, é assim. Porém, no coração tem perversidade. Davi coloca essa questão muito bem. Na igreja, todos nós crentes velhos conhecemos bem isso. O irmão com sorriso, cumprimenta a paz do Senhor, fala de paz, e o coração tendo perversidade. Quem quer passar a rasteira na gente não vai falar isto. Ele vai mostrar um sorriso, dar a paz do Senhor. Infelizmente, o espírito religioso é enganoso, é insincero, e isso confunde. O crente novo pode ser levado por aquela influência. Então Davi diz que a gente deve orar: Senhor, não me deixes ser levado por essa correnteza religiosa, por esse espírito de engano, de fingimento, de hipocrisia religiosa. Não me deixes ser levado por isso. Mas, e daí nós vamos fazer o quê? O Salmo 29 diz: aprenda o caminho de tributar ao Senhor a glória que é devida a Ele. Comece a tirar um tempo para estar na presença de Deus em adoração e dar a Ele a glória que lhe é devida. E adore o Senhor. Tire esse tempo para cumprir o primeiro mandamento. Adore ao Senhor. Todos os dias, tire um tempo para adorar ao Senhor. E aí você vai começar a vislumbrar a grandeza de Deus. Pela fé, você vai ouvir a voz do Senhor sobre as muitas águas. Você vai sentir o poder de Deus quando você estiver nesse momento de adoração e oração ao Senhor. Você vai se renovar, se fortalecer, receber do Senhor, e com essa força que você vai receber do Senhor, você vai caminhar o resto do dia, vai poder fazer as demais tarefas sem se deixar levar pelo engano dos religiosos, pela correnteza religiosa. Um perigo muito grande para um crente novo é a correnteza religiosa. Aquilo que é praticado pela maioria dos religiosos, eles não estão no caminho da salvação, infelizmente, mas acham que estão. Só vão descobrir mais tarde, e às vezes de uma forma inevitável, que eles estiveram no caminho errado. Vai ser muito triste. A Bíblia conta, em palavras de Jesus, em Lucas 16, a parábola do rico e do Lázaro. O rico achava que estava numa boa.
ia à igreja, de vez em quando participava dos cultos da igreja, ele achava que estava numa boa, até que foi para o inferno e foi só lá que ele tomou consciência da sua situação. Há muitos crentes que estão nesse caminho, mas achando que estão bem. Isso é uma correnteza e leva outros também. Aí uma pessoa acorda, puxa vida, mas eu não estou bem. Aí o outro diz, não, meu irmão, isso é só um sentimento seu. Na verdade, todo mundo na igreja está assim, olha, não fique com sentimento de culpa, não. Os princípios da psicologia. Não fique com sentimento de culpa, não, meu irmão. Isso é normal com todos os outros crentes também. Vamos lá, vamos continuar a nossa vida religiosa. Pois é, isso é uma correnteza. Os mais velhos precisam ser conscientizados disso para tomarem uma decisão de saírem dessa correnteza. E muitas vezes vão ter que sair da sua igreja, do seu ambiente, vão ter que procurar um outro líder. Mas os novos ainda podem ser ensinados a evitar essa correnteza. Discipule os novos, ensine a tirar um tempo de buscar o Senhor e não se deixar levar pela correnteza religiosa, essa terrível, contagiante, essa correnteza religiosa envolve, leva, arrasta a pessoa. E nós vamos ensinar ao novo a orar, pedindo que Deus não deixe você se levar pela correnteza religiosa. Entenda isso para fazer a sua parte, você que já é crente mais velho, tomar uma decisão. E, quanto aos novos, ensinar a verdade enquanto é tempo. Isto é o discipulado.